Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Nós vivemos num mundo de muita injustiça. Nós nos indignamos, na maioria das vezes, quando nós vemos injustiças acontecendo. Nós queremos ver a justiça sendo feita. E quando nós vemos as notícias, quando nós deparamos com situações em que há injustiça, em que pessoas são prejudicadas, em que a verdade não transparece, nós ficamos muito indignados. E é importante que a gente fique indignado, que a gente não perca a nossa capacidade de indignação. Mas a verdade é que a injustiça está presente no mundo desde a queda do ser humano, registrada lá em Gênesis 3. O ser humano e a humanidade, ela, desde o seu início, ela comporta a injustiça, a maldade, o pecado, que vão tomando conta realmente da vida do ser humano. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo está sob o poder do maligno e que vai levando a estas situações. E especialmente, no Brasil, nós vemos essas coisas acontecendo. E Paulo, aqui nessa carta aos Romanos, ele mostra o estado pecaminoso dessa humanidade. A gente conhece bem o capítulo 1 de Romanos, especialmente a partir do versículo 18 em diante, onde ele descreve a situação calamitosa de pecado em que o ser humano está inserido. E é um texto que nos choca, porque o apóstolo Paulo, ele descreve de maneira clara a situação do ser humano em pecado, de um mundo corrompido, injusto, e ele conclui essa descrição dessa situação humana lá no versículo 32 do capítulo 1, onde ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E Paulo então entra agora no capítulo 2 e ele anda dizendo: olha, és indesculpável
ó homem, quando você julga alguém, porque você comete os mesmos pecados. Ou seja, Paulo entra como numa linguagem aí de sola. Ele não dá tempo para dizer, olha, eu sou melhor do que os outros. Eu não pratico estas coisas. E Paulo aqui, então, ele está condenando a hipocrisia. Ele não está condenando, julgar no sentido de você saber distinguir entre o certo e o errado. Nós temos que ter esse julgamento de saber que alguma coisa é certa e de que alguma coisa é errada. E que se alguém age assim, ele está agindo errado, se ele age desse jeito, ele está agindo certo. Então, essa capacidade de julgar, nós precisamos ter. Mas quando ele usa essa expressão, quando julgas, ele está condenando a hipocrisia de uma pessoa que faz as mesmas coisas, mas condena e critica o outro, pensando que ele é melhor do que aquela outra pessoa. Então, o que ele está falando aqui é disso. E ele mostra aqui também algo de uma doutrina fundamental da fé reformada, que é a depravação total do ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano está sob a ira de Deus, até que a graça de Deus o alcance e o regenere e o restaure. Todos pecaram. E diante dessa descrição de Paulo, muitas de nós perguntam, e agora? O que é que Deus vai fazer? A gente não vê Deus agindo. A gente não vê Deus punindo. A gente não vê as coisas acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa aqui nesse texto, e depois dessa advertência, para que nós não nos consideremos melhor do que quem quer que seja, ele fala do juízo de Deus. Ele fala da justiça de Deus. Vejam bem aí no versículo 2 em diante, ele repete essa expressão, o juízo de Deus, algumas vezes, falando desse julgamento de Deus sobre o ser humano pecador. E eu quero destacar aqui justamente nessa noite essa questão do juízo de Deus, mostrando que o Deus está atento. Deus não está indiferente ao que está acontecendo. Que Deus não está longe, distante, como muitos de nós pensamos, mas Deus está agindo no seu mundo. E ele então diz aqui algumas coisas sobre o juízo de Deus. E a primeira coisa que ele diz está no versículo 2. Ele diz, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O juízo de Deus contra o pecador, contra aqueles que vivem essa vida que Paulo descreveu aí, é segundo a verdade. Todo julgamento humano que quer ser justo, procura a verdade dos fatos. Procura se levantar as verdades para que o julgamento seja imparcial, seja correto, para que ninguém seja condenado injustamente, sem provas. Mas Paulo aqui afirma que o julgamento de Deus é segundo a verdade. É um julgamento perfeito, porque vem de um Deus perfeito. E segundo a verdade é algo que precisamos estar sempre alertas a esse respeito. Há uma corrente dentro da igreja evangélica, diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso é mentira. Porque se fosse assim, como é que Deus iria condenar alguém que Ele ama? Como é que Deus iria enviar para, essa expressão não é correta, né? Enviar para o inferno alguém que Ele ama. Deus, Ele condena o pecador, aquele que comete o pecado. Porque nós queremos nos isentar. Deus odeia o meu pecado, mas Ele me ama. Coisa mais contraditória.
Então não existe isso. Você vê aqui, a palavra diz que o juízo de Deus é contra os que praticam. É contra a pessoa que pratica. Não é contra o pecado, mas é contra a pessoa que pratica o pecado. E aqueles que Deus ama, Ele justifica em Jesus Cristo. E esses, então, são tirados do inferno, na verdade. Não são enviados, mas são tirados. O juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E nesses tempos, irmãos, de pós-verdade, a gente está ouvindo falar isso todo dia. Nesse tempo em que não existe mais verdade absoluta. Nesses dias em que cada um tem a sua verdade. E se você ousar contestar a verdade de alguém, você é logo deixado de lado. Vivemos num mundo em que cada um quer ter o seu padrão, a sua verdade, o seu modo de comportar e de viver. Mas a palavra de Deus nos diz que só há uma verdade nesse universo. Há uma verdade. Pare e pense um pouquinho nisso. Parece uma coisa muito forte, muito absurdo, mas só existe uma verdade no universo. Não existe duas. Existe uma. E essa verdade chama-se Jesus Cristo. Eu sou a verdade, diz Jesus. E você não encontra em nenhum outro lugar, nenhum outro fundador de religião, alguém que tivesse coragem de dizer isso. E Jesus provou que é a verdade. Pela sua vida, pela sua integridade, pelo seu ensino, pela sua morte, pela sua ressurreição. E isso é algo que nós cristãos precisamos ter em mente diante desse mundo que diz que não existe verdade. A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Filho do Deus que criou este universo. Essa verdade precisa estar muito arraigada no nosso coração nestes dias. E a palavra de Deus diz que o juízo de Deus é segundo a verdade. É segundo a verdade de Jesus Cristo, é segundo o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1, no versículo 17, Paulo diz: a justiça de Deus, ou o juízo de Deus, se revela no Evangelho. De fé em fé. O juízo de Deus, ele está revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a verdade que Deus usa para julgar o pecador. É a verdade da palavra de Deus. Quando alguém vive segundo essa palavra, quando alguém vive segundo os preceitos dessa palavra, diante dela que nós seremos julgados por Deus. Não é se nós cumprimos as leis de trânsito do nosso país, se nós cumprimos as leis civis do nosso país, se nós fizemos um bem ou deixamos de fazer o bem, assim dentro da nossa vivência, nós seremos julgados segundo o padrão da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. É a verdade. E é diante dessa verdade que a nossa vida é colocada. Como nós estamos vivendo diante desse Evangelho e dessa verdade? Muitos, aqui no versículo 32, ele diz, olha, as pessoas estão agindo errado e as outras estão aplaudindo, estão achando bonito, estão achando correto, mesmo sabendo que eles são passíveis de morte. É diante dessa verdade que o juízo de Deus vem sobre esse mundo. É diante da verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso, irmãos, pesa sobre os pregadores do Evangelho uma responsabilidade muito grande. Porque se estiverem pregando o Evangelho, que não é o Evangelho bíblico, eles serão condenados diante de Deus, porque não estão pregando a verdade que liberta.
a verdade que transforma, a verdade que conduz à eternidade, mas estão apenas enganando as pessoas. Por isso a responsabilidade de pregar o Evangelho, porque somente esse Evangelho liberta o pecador do juízo de Deus. Somente esse Evangelho transforma as vidas. Por isso, irmãos, Paulo diz que o juízo de Deus é segundo a verdade. É diante desse Evangelho, da revelação bíblica, é que cada um de nós será julgado, ou é julgado, diante de Deus. O juízo de Deus é segundo a verdade. Não há injustiça em Deus. Não há injustiça nenhuma no julgamento de Deus sobre esta humanidade. Mas uma segunda coisa que Paulo fala aqui a respeito do juízo de Deus está no versículo 3, onde diz: Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Veja de novo a palavra juízo de Deus. Segunda coisa é que o juízo de Deus é abrangente e ao mesmo tempo ele é temporal. O que quer dizer isso? No versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é preconceituoso. Em outras palavras, numa palavra de hoje, né, que tudo é preconceito, Deus não é preconceituoso. E aqui Paulo deixa muito claro, ele fala dos judeus e dos gregos, que era a divisão do mundo da sua época. Na casa do julgamento, Deus não é preconceituoso, ele não tem preferência por um ou para o outro. Ele é um Deus justo. E ele então diz, olha, muitas vezes nós pensamos que nós vamos escapar do julgamento de Deus. O judeu pensava assim. Por isso que Paulo vai falar lá no versículo 9, que a tribulação e a angústia vem primeiro sobre o judeu e depois sobre o grego. Porque o judeu se julgava o povo eleito de Deus e não seria atingido pelo juízo de Deus. Mas muitas vezes nós também, nós reformados que cremos na eleição de Deus, achamos que porque fomos eleitos, nós não temos mais que agir com justiça, não temos mais que viver em santidade, não temos mais que cumprir os nossos votos diante de Deus, achamos que estamos livres. E muita gente pensa assim. Mas Paulo está dizendo, não é, você pensa que você vai escapar? Se você é judeu, ou se você é grego, se você é reformado, se você é arminiano, se você é eleito, se você não é eleito. O juízo de Deus é abrangente. E é interessante que esse juízo de Deus, ele também é temporal, ele acontece aqui e agora, não é só o juízo final que nós vamos falar aqui daqui a pouco. O juízo de Deus acontece durante a nossa vida. O versículo 9 diz isso, olha, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então nós precisamos estar alerta sobre isso. A advertência de Deus, o juízo de Deus não é sobre aqueles que nós julgamos que são terrivelmente pecadores, mas também se nós não estivermos andando segundo a verdade, nós seremos alcançados por este julgamento. E é interessante que o versículo 4, ele diz, olha, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus, tem muita gente que confunde as bênçãos de Deus, que visam levá-lo ao arrependimento, com a aprovação de Deus sobre sua vida pecaminosa. A pessoa está vivendo longe de Deus, está vivendo fora da verdade bíblica, mas está sendo abençoado. Está recebendo, está sendo abençoado financeiramente, e geralmente nós pensamos em bênção nesse sentido.
se a nossa vida financeira está bem, se nossa saúde está bem. Então Deus vai dando isso a essas pessoas. E as pessoas acham, então, olha, estou bem com Deus. Não preciso fazer isso, não preciso viver dessa maneira. Mas a palavra está dizendo, olha, você está recebendo isso porque Deus está querendo que você se arrependa. Não confunda a bênção de Deus com a aprovação de Deus. Porque aqueles que vivem dessa maneira, que vivem longe de Deus, mesmo sabendo, vivem longe de Deus, e mesmo assim são abençoados, têm vida confortável, vida tranquila, mansa, está tudo bem. Paulo diz uma palavra aqui muito dura. Diz no versículo 5, a bondade de Deus te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação. Acumulas, ou seja, aquelas bênçãos, entre aspas, que ele está acumulando, na verdade não são bênçãos. Quanto mais ele tem, mais a ira de Deus vai cair sobre ele se ele não se arrepender. As palavras de Paulo aqui são difíceis, às vezes, de nós entendermos. Mas estamos aqui tentando trazê-las de uma maneira mais clara. Esses lugares que prometem bênçãos e bênçãos e bênçãos, sem que haja uma mudança de vida. Na verdade, as pessoas estão acumulando ira sobre si mesmos. Acumular ira. Que coisa mais estranha dentro do evangelicalismo brasileiro hoje, que só fala de amor, só fala de perdão, de paz, né? Paz e amor. Então, irmãos, pensa que você vai escapar porque você está sendo abençoado, mesmo que você não esteja vivendo de acordo com a palavra? Liga o alerta, porque a palavra de Paulo, pensas que você vai escapar sendo judeu ou sendo grego, se você não está vivendo as bênçãos que você está recebendo? Vem pela graça de Deus sobre a sua vida, ou vem como uma ira e condenação de Deus? Para um pouquinho e pensa, mesmo que isso seja difícil de nós entendermos. O ímpio pensa que está acumulando tesouros por causa da tolerância e da bondade de Deus, quando na verdade está apenas acumulando ira sobre a sua vida, que receberá o justo juízo de Deus no dia final. É uma advertência muito séria. E esse é um texto muito difícil de Romanos. Aliás, toda a carta de Romanos é muito difícil. Mas Paulo, lembre-se de que Paulo descreveu no capítulo 1 a situação da humanidade. E aqui ele entra dizendo, olha, mas Deus está atento. Ele diz, ó, o juízo de Deus vai cair. E é a segunda verdade. Ele diz, olha, esse juízo é abrangente, sem discriminação de qualquer tipo, e é aqui e agora, porque tribulação virá sobre aqueles que vivem dessa maneira. Acumulas para ti mesmo ira. E aqui a gente para pensar, irmãos, então, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam o pecado. O juízo de Deus é abrangente. Não discrimina crente e não crente. Não pense que porque você é crente, você está isento do juízo de Deus nessa vida. É sobre judeu e sobre grego. As bênçãos que recebemos de Deus são realmente bênção? Ou você está apenas acumulando ira? Se você está vivendo longe de Deus e dos preceitos do Senhor. Mas uma terceira coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui sobre o juízo de Deus, e a gente às vezes não gosta muito de falar sobre isso, mas Paulo repete essa expressão no versículo 2, juízo de Deus, no versículo
3, juízo de Deus, e agora no versículo 5, ele fala do justo juízo de Deus. O juízo de Deus, essa segunda verdade, ele é abrangente e ele é justo. Ele é justo, ele é justo, ele é perfeito. E ninguém será condenado injustamente. Ninguém vai receber a ira de Deus sobre a sua vida injustamente. O juízo de Deus é justo. E ele diz, olha, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Essa é uma das doutrinas mais difíceis e rejeitadas da Bíblia, especialmente nos dias que nós vivemos. Você falar da ira de Deus é quase que uma ofensa para os ouvidos modernos, que só fala do amor de Deus. Mas a Bíblia inteira fala da ira. O que é a ira, irmão, de Deus? Como é que Deus pode ser irado? A gente fala isso porque a gente compara a ira com a nossa ira. Mas a ira de Deus é uma atitude permanente do Deus santo e justo, quando confrontado com o pecado e com o mal. A ira é uma qualidade pessoal de Deus, sem a qual Deus deixaria de ser completamente justo e o seu amor seria um mero sentimentalismo. A ira é um elemento da natureza de Deus, tão constante e permanente quanto o seu amor. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ter temor e tremor diante de Deus. Quando nós vivemos numa época em que as pessoas perderam toda a noção de temor de Deus. Acham que pode adorar a Deus de qualquer maneira, da maneira que querem. Acham que pode oferecer a Deus o que querem e não o que Deus exige. Acham que podem prestar um culto a Deus do jeito que querem, que sentem melhor e sentem bem, não o culto que é determinado por Deus. Porque o Deus dos nossos dias é aquele que as pessoas mandam nele, dão ordem, exigem. Pecadores, avarentos, gananciosos, dão ordens a Deus. Não temem chegar diante de Deus. Não temem chegar diante da santidade de Deus. Isso acontece conosco. E a segunda verdade de Deus é que nós precisamos avaliar a nossa vida. Porque Deus não tolera o pecado, é um Deus justo, santo. E a palavra de Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. E ela diz, todos pecaram. Para onde que nós vamos sair? De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher, diz a palavra. E a história da humanidade, irmãos, e a história da nossa vida, da sua vida, da minha vida, ela não para de avançar para um determinado fim. Cada dia que passa é importante. Estamos caminhando para o alvo que Deus determinou para a nossa vida. Não há como parar isso. E lembre-se que a nossa vida está sendo vivida sob o juízo de Deus, a justiça de Deus, sob a graça de Deus, sob a misericórdia de Deus. E o que nós temos feito com esta vida? O que nós temos feito com aquilo, com as bênçãos que nós temos recebido de Deus? Estamos vivendo para a glória dele? Estamos vivendo para a exaltação do seu nome? Ou apenas para a nossa nosso próprio interesse? A Bíblia diz que no final de tudo, da história, está um dia em que o justo juízo de Deus há de se manifestar sobre a humanidade. A Bíblia diz que esse dia será um dia de choro, de ranger de dentes, mas também será um dia de júbilo e de perdão. O Deus santo e justo, que não é preconceituoso, mas é amor,
Ele estará sentado no alto e sublime trono, que Apocalipse chama de o trono branco, de onde julgará os vivos e os mortos, indicando o destino eterno de cada ser humano, que já viveu, vive, viverá até aquele dia. Precisamos parar um pouquinho e pensar. Talvez esse seja o tipo de palavra que a gente não gosta de ouvir. Mas precisamos estar alertas, irmãos. Há um dia determinado em que Deus julgará a humanidade, julgará o mundo. Essa humanidade que tem zombado de Deus. Essa humanidade que tem desprezado a palavra de Deus. Essa humanidade que tem vivido segundo os seus preconceitos, e não segundo os preceitos da palavra, vai encontrar um dia um justo juiz. E nós precisamos estar alertas sobre isso. Porque não é apenas para aqueles que desprezam a Deus, mas a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da misericórdia do Senhor. Como nós chegaremos diante desse juiz? Ele é um juiz justíssimo, que nos julgará segundo a verdade revelada em sua palavra, sem preconceitos, sem preferências, mas segundo a verdade. Segundo o nosso relacionamento com Jesus Cristo, a verdade. Como nós temos vivido o Evangelho de Jesus Cristo. Ele manifestará a sua graça e o seu perdão naqueles pelos quais o seu Filho, Jesus, morreu. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por outro lado ele dirá também: afastai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus é um justo juiz. Deus é um juiz que julga segundo a sua palavra, segundo a verdade. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Por isso ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço da nossa redenção. Por isso é preciso que cada um de nós que vivemos, paremos e pensemos como eu tenho vivido diante da verdade revelada. Deus não deixou nada escondido, Ele revelou na sua palavra. Por isso que essa palavra tem que ser pregada, anunciada, com fidelidade, para que haja perdão, para que haja restauração. Hoje é o tempo de perdão. Hoje é o tempo que a graça está atuando. Hoje é o tempo em que há possibilidade de salvação. Jesus hoje é o Salvador e veio para nos resgatar da ira de Deus. Mas haverá um dia em que Ele será o juiz. E aí não haverá mais qualquer tipo de oportunidade. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. Hoje é o dia de nós buscarmos o perdão e a misericórdia do Senhor. Porque o tempo da graça está aí diante de nós. Não deixemos para depois. Nós estamos diante de um justo juiz, de um Deus que virá para julgar os vivos e os mortos. Eu acho essa expressão do credo apostólico maravilhosa. Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E a igreja moderna mudou essa verdade. Diz: Jesus virá para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. E eu vou estar lá no meio. Ótimo, né? Mas a verdade é que Ele virá para julgar os que estiverem sob a graça de Deus. Não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. É mais conveniente a gente entender que Jesus vem para buscar a igreja do que Jesus vem para julgar. Mas a palavra de Deus nos diz isso. E por mais
difícil que seja ouvirmos essa palavra, por mais difícil que seja ouvirmos, sermos confrontados com essa verdade, é preciso que a gente leve muito a sério a maneira como nós temos vivido o nosso Evangelho. Porque, às vezes, estamos condenando as pessoas que fazem tudo isso aqui descrito no capítulo 1, esquecendo que foi Deus quem os levou a agir daquela maneira por causa da impiedade do coração deles. Nós julgamos então que essas pessoas estão condenadas, não têm mais esperança, são as piores pessoas do mundo. Aí vem a palavra de Deus: és indesculpável. Pensa que você vai escapar? Se você não se arrepender? E a palavra de Deus é essa para nós. Por mais difícil, por mais que nos incomode, por mais que ela nos cause desconforto, essa é a palavra para o seu coração nessa noite. E que realmente Deus aplique essa palavra ao seu coração. E se você tem vivido longe do Senhor, se você não tem vivido de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, com a verdade, se você pensa que as bênçãos que você está recebendo são sinais que você está tudo bem, da aprovação de Deus, pare um pouquinho e pense. Porque pode ser que você esteja apenas acumulando, não tesouros humanos apenas, mas também ira para o dia do julgamento. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa palavra incomoda, acho que muito mais a mim do que a você. Se ela te incomodou hoje, glória a Deus. Se ela fizer com que você faça alguma coisa, glória a Deus. Mas ela é a palavra de Deus. Está aqui, claramente escrita. Se eu falei alguma coisa fora dessa palavra, você pode desconsiderar. Mas se eu falei a palavra de Deus, leve a sério. Leve a sério. Que Deus tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela penetra nos nossos corações segundo o Teu propósito. Ela prospera na vida da Tua igreja, Pai, segundo o que o Senhor mesmo determina, Pai. Eu te peço, Pai, que nessa noite essa palavra possa prosperar na vida da Tua igreja aqui, Pai. Possa nos levar, ó Deus, a uma reflexão de como nós temos nos portado diante da verdade do Teu Evangelho. Possamos ser humildes, ó Pai, para reconhecer que não somos melhores do que ninguém. E que se não somos condenados, é apenas pela Tua graça que nos alcançou, ó Pai. Ó Deus, que nós não sejamos hipócritas na maneira de viver a nossa fé. Ó Pai, ensina-nos a distinguir, Pai, a Tua benevolência, o Teu cuidado, a Tua paciência, para que nós nos arrependamos, para que nós não sejamos enganados pelo maligno e pela própria natureza caída, de que nós estamos sendo aprovados no nosso viver longe do Senhor, distante da Tua verdade, Pai. Tem misericórdia. Ó Deus, e que realmente nós tenhamos a plena convicção de que somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o que o sangue de Jesus nos livra da ira vindoura, Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja aqui reunida, Pai. Tem misericórdia de nós. E nos faz caminhar nestes dias tão confusos. Nestes dias tão difíceis que vivemos, ó Pai. Nestes dias, ó Pai, em que muitas vezes a mentira prevalece. Que nós sejamos da luz e da verdade, andando segundo a Tua palavra, Pai. Perdoa-nos e restaura-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor.